Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem nos assiste. Seja muito bem-vindo à nossa próxima aula agora do Direitos Reais, que nós vamos falar da forma de aquisição da propriedade imóvel. Então, primeira forma de aquisição de propriedade imóvel, nós vamos falar da uso capião. É uma forma de aquisição originária. Isso significa que todo o passado deste imóvel, todas as questões que possam serem discutidas, será ali então apagada em razão da aquisição da propriedade imóvel ser por uso capião. Então vai ser o primeiro estudo que nós vamos ter, é a aquisição por meio da ação da uso capião, que nós paramos na última aula. E também temos, posteriormente, as nossas aulas, vamos falar da aquisição da propriedade imóvel por ascensões, que nós vamos estudar ilhas, aluvião, avulsão, alvo abandonado, plantações e construções. É uma forma também de aquisição da propriedade imóvel originária, onde que eu não tenho que trazer para esta propriedade questões que são próprio terreno, questões que são sequelas que essa propriedade possam ter obtido no tempo do seu início. E depois, posteriormente, nós vamos aprender as propriedades, aquisição de propriedades derivadas, quer dizer, o registro vai trazer todas as sequelas, ônus e os bônus. Então, tem através do registro de imóvel, que é termos de compra e venda, escritura pública, troca, ou então dação e pagamento, ou então também na questão da sucessão hereditária, onde que os herdeiros herdam dos seus sucessores, ascendentes ou descendentes, e assim também tem aí a questão da aquisição da propriedade, mas porém derivado. Então hoje nós vamos iniciarmos os estudos da forma de aquisição da propriedade imóvel por uso capião, que se trata de uma aquisição originária por intermédio de ações tanto judiciais como extrajudiciais. Perfeito, então vamos dar início aqui na nossa política. Nós estudamos na última aula como é a forma da prescrição aquisitiva, qual é a condição que tem de interrupção, a condição que tem de suspensão e que não há um impedimento de início da contagem do lapso temporal, que uma das exigências para ações da uso capião é o lapso temporal. A outra exigência é que eu tenho que ter o animus donimi e a vontade de ser dono, e a situação também que me abrange, que eu tinha ali para fins econômicos daquela propriedade que eu quero usucapi. E também foi uma posse mansa e pacífica, que ela verificou-se que a posse era mansa e pacífica para fins dessa usucapião, e o lapso temporal, e também se a posse foi mansa e pacífica, geralmente eu tenho que fazer por intermédio de testemunhas que vão testemunhar nesse sentido a favor daquele que requer a questão do direito de usucapi, perfeito? Muito bem, então eu tenho para nós iniciarmos a nossa matéria a questão da ação da uso capião, aonde que nos permite que nós vamos ter aí a aquisição originária da propriedade. Então, o primeiro ponto aqui é uma aquisição originária. Essa originária que eu vou iniciar aqui uma vida dessa propriedade nova, então eu não tenho as questões do passado dessa propriedade. É uma posse prolongada, então a segunda coisa, eu tenho que ter uma posse prolongada, uma posse prolongada no tempo e de boa fé, correto? A prescrição aquisitiva, que é o lapso temporal, que nós aprendemos mais detalhadamente na aula passada. A prescrição aquisitiva. Eu vou ter uma sentença meramente declaratória, também aprendemos na última, declaratória.
Eu tenho, pode ser alegado em matéria de defesa também, a uso capião, que nós vamos aprender também que pode alegar em matéria de defesa. Em matéria de defesa. Então, se eu ocupo a propriedade de alguém, estava de boa fé, já tem um prolongado tempo, eu tenho uma prescrição aquisitiva, eu posso utilizá-lo para matéria de defesa, que nós vamos explicar no final como que eu feito isso quando eu sou ré, mas não serve para eu depois registrar, exceto a uso capião coletiva. Tá? A posse mansa e pacífica, a vontade de ser dono, isso também eu vou ter que ter aqui para eu usucapi, né? Eu tenho que ter uma posse mansa e pacífica, a posse mansa e pacífica, e também eu tenho que ter um animus dominum, que é a vontade de ser dono. Então não basta só ter eu tenho que demonstrar a vontade de ser dono daquela posse para transformar em propriedade. Não se admite ao uso capião com mera tolerância. Com mera tolerância, que é isso? É no sentido de locação, comodato. Eu não admito a mera tolerância, então caseiro, em razão de que aí eu não estou formando uma prescrição aquisitiva. Não há uso capião entre condôminos, desde que seja divisível. Aí, sim, possível, mas indivisível não tem como ser entre condôminos. Eu posso também, na uso capião, eu posso, conforme artigo 1243 do Código Civil, eu posso contar o tempo do meu antecedente. Tá? Então, como que eu conto o tempo do meu antecedente? Antecedente. Como que eu conto o prazo do meu antecedente? Então, esse aqui é o João, que veio comprar esta posse do José, tá? O José já tinha comprado da Joana, então aqui a Joana deu um contrato, a Joana ofereceu um contrato para o José, perfeito? O José pegou o contrato da Joana, que já tinha 10 anos, ele, então, também recebeu um contrato da Joana com mais 5 anos. Quando ele foi vender para o João já tem 15 anos de posse. Por quê? Eu uni as posses de ambos aqui para que eu possa, então, também utilizá-la para eu fazer aí a minha uso capião, conforme determina o artigo 1243. Eu tenho só, vocês vão verificar comigo, que eu tenho uma exceção dessa união de tempo nas ações especiais, que as especiais rural e urbana, nós temos algumas particularidades, então, nessa, para que eu possa unir esse tempo. Então, o sucessor universal de direito à posse de seu antecessor, e o sucessor singular é facultado unir essa posse à do antecessor para os efeitos legais. Então, aquele que é o sucessor singular, que é aquele que compra, aquele que adquire entre vivos, ele tem a faculdade de se juntar esse tempo, perfeito? Mas aquele que tem a sucessão universal, aquele que recebe por herança, ele não tem essa faculdade de querer ou não querer unir essas posses, porque essas posses aqui elas podem ser viciadas, então ela poderia trazer aqui prejuízo para o último, então ele tem a faculdade de unir ou não. Agora, isso se ele tem o sucessor singular, aquele que tem termos de compras, aquele que tem termos de compra e venda entre vivos. Agora, o sucessor universal continua de direito de posse do seu antecedente, não tendo essa faculdade de dividi-lo, em razão peculiar de que aí ele tem que pegar esse tempo e trazer, se ele tiver algum vícios, também trará o vício, porque como nós vimos naquele quadro anterior, a questão sucessória, eu não tenho a questão originária, então eu preciso de trazer aí o tempo dele, mas com vício, mas não tenho a faculdade de querer ou não querer unir, há uma obrigatoriedade nesse sentido. Então vamos estudar agora a particularidade de cada tipo de uso capião. Então pense bem, o primeiro uso capião que eu tenho
o primeiro uso capião que eu tenho é o uso capião da modalidade extraordinária. Extraordinária. Essa modalidade extraordinária está no artigo 1238 do Código Civil, tá? Essa modalidade extraordinária é onde que eu não preciso independe de título, tá? Eu não preciso de um título, eu não preciso de provar que eu comprei, eu não preciso de um título. E nem preciso de estar de boa fé. Então, quer dizer, eu realmente invadi lá, porque você lembra quando a gente estudou a questão do tipo de posse, que eu tenho a posse violência clandestina e precária, então não importa o tipo de posse que eu tive aqui. O lapso temporal exige 15 anos se você não constrói e 10 anos se você o construiu ou então vive economicamente desse lugar. Eu exijo 15 anos. Não necessita justo título nem de boa-fé, objetivas. São 15 anos e 10 anos. É conforme narra o artigo 1238. Tá? E independente se eu tenho outros imóveis registrados ou não tenho, se eu tenho outras propriedades, também isso é indiferente. Porque isso não vai ter a circunstância para que eu não possa usucapiar na modalidade extraordinária. Tá? Agora, eu tenho aqui a modalidade que é ordinária. A ordinária, eu tenho elencado lá no artigo 1242 do Código Civil, que eu vou precisar de ter um justo título, aí eu tenho que ter o justo título. Um justo título quer dizer, eu tenho que ter um contrato de compra e venda, uma escritura, um recibo, qualquer fato que me comprove que eu realmente adquiri essa posse. Um justo título tem que estar de boa fé, a boa fé, que no sentido do justo título por si só já vai me ter a questão da boa fé. Se eu não construo nada, se eu não estou residindo, são 10 anos, e havendo construção, uma aquisição onerosa, se torna 5 anos para eu comprovar a minha uso capião ordinária. Então são 10 ou 5 anos, mas eu tenho que ter um justo título, tenho que estar de boa fé, o animus donimo, para que eu possa dali retirar mesmo a vontade de ser dono, um lapso temporal desse período de 10 ou 5 anos, dependendo. Se eu construir são 5 e morar, se eu não construir são 10 anos, a vontade de ser dono, uma posse contínua, mansa e pacífica, além do justo título e da boa-fé que foi a adquisição. Aqui no extraordinário a mesma coisa, eu tenho que ter que essa posse de 15 anos foi mansa e pacífica, eu tinha vontade de ser dono, mas não tenho justo título nem boa-fé. Então tem essas duas diferenças aí das uso capião extraordinária e a uso capião ordinária. Aí eu tenho também a modalidade da uso capião, especial. Então aqui olha, a uso capião especial, que eu tenho a especial urbana e a especial rural. Então a uso capião urbana, ela elenca-se da lei própria, tá? É a lei 10.257 de 2001, que é o Estatuto da Cidade. Estatuto da Cidade. Onde que eu tenho várias diretrizes, inclusive para eu usucapi imóvel com a condição especial urbana. Vão estar elencados lá dos artigos 9º ao 14 da lei que oferece. O nosso CPC, ele rege-se pelo artigo 1240 do Código Civil, e a própria Constituição Federal também elenca sobre essa questão aí, que é uma uso capião especial urbana. As redações aqui são muito parecidas. Se vocês pegarem para lerem essas 3 redações, elas são muito próximas, com as mesmas linhas de pensamento e as mesmas finalidades. Então é abrangido por uma lei própria, que é o Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001. Também dos artigos 9º ao 14 vai elencar sobre o uso capião especial urbana. O artigo 1240 ele fala especificamente da condição da uso capião especial urbana, e a Constituição também reservou em seu artigo 183, pela função social da posse, aos fins dessa natureza que
os artigos se repetem. Qual que é a exigência? Tem que ter um tempo, que é o lapso temporal, né? No mínimo de 5 anos, tá? No mínimo de 5 anos. 5 anos. É uma área urbana que não pode passar. Essa área urbana não pode ter um tamanho, o seu imóvel não pode abranger mais do que 250 metros quadrados. Tá? Abrange tanto a área construída ou não. Então, esses 250 metros que eu tenho. Imóvel edificado ou não, ele pode ser edificado ou não. Edificado ou não, tá? A outra exigência que eu tenho, que é a unidade autônoma, pode ter, como unidade autônoma, por exemplo, apartamento, nada impede para fazer uso capião dessa natureza. A utilidade aí, a utilização é da moradia de família. Então, assim, o requisito é que aqui seja uma moradia da família, tá? O nosso ordenamento hoje, vou apagar para a gente aproveitar o quadro limpo para passar para você. Então, hoje você sabe que a gente tem vários tipos de família. São vários tipos de famílias que compõem hoje o nosso ordenamento jurídico. Então, o casamento entre a mulher a forma de família tradicional, onde que vai ter filhos. A união estável hoje é considerado família, então é considerado para essa modalidade da uso capião. O monoparental, que é a mãe ou o pai solteiros. Multiparental, que é pluriparental ou mosaico, membros de outras famílias que fazem parte. Parental, anaparental, que é o vínculo consanguíneo. E a eudemonista, que é união por afinidade. Afinidade, se você acaba aparando os seus parentes por afinidade, que são os seus parentes do seu cônjuge. A homoafetiva e a homoparentalidade, que é a família homoafetiva com adoção de filhos. Então, tem aí 8 modalidades de família. Então, essas, a uso capião, ela tem especificamente utilidades para a moradia da família. Então, qualquer modalidade de família hoje que é acolhido pelo nosso ordenamento jurídico é cabível para fazermos essa ação do uso capião com essa modalidade. Não pode ter propriedade. Então, quem está querendo usucapi, ele não pode ter outra propriedade. Propriedade, tanto na zona rural como urbana. Porém, isso aqui é uma prova quase diabólica, porque se você está na comarca onde se encontra o seu imóvel, na comarca X, o que acontece? Eu vou levar para os autos do meu processo que eu não tenho nenhum imóvel naquela comarca, tá? Naquela comarca. Porém, eu não vou levar de todas as comarcas do país. Seria inviável. Então, eu tenho uma boa-fé presumida. Eu não tenho outra propriedade. Porque se eu tiver outra propriedade, esta modalidade da uso capião que eu não posso fazê-lo. Agora, a modalidade da uso capião ordinária, extraordinária, isso não me impede, não. Isso aí eu não tenho nenhum impedimento sobre isso, não. Essa modalidade da uso capião especial urbana, que são 5 anos, é essa que me exige que eu não posso ter outra propriedade, nem rural nem urbana, no país. Porquanto, eu só levo a prova de que eu não tenho da minha comarca, o cartório de registro de imóvel da minha comarca, tá? Agora, se eu não tiver em outra, só mesmo se eu receber uma denúncia. Não pode ter sido beneficiado com esse tipo de ação. Então, assim, a primeira vez que eu então ajuizo a ação da uso capião dessa modalidade. Eu não posso já ter utilizado. Se eu tiver, eu tenho aí o impedimento dessa modalidade. O tempo que você está neste imóvel só poderá ser contado desde que o herdeiro legítimo viva sobre o mesmo teto. Então, eu tenho a seguinte situação. Aqui está uma família, perfeito? O pai, a mãe e um filho. Se os pais aqui estavam com 4 anos, que estavam aqui neste imóvel, os dois eles vêm a óbito, esse filho aqui só pode trazer o tempo
que é o artigo 1243, se ele também morava debaixo desse teto. Se ele não morava aqui, ele vai poder, então, entrar para a posse e ter que cumprir 5 anos, se é que ele também consiga atender os requisitos da usucapião especial urbana. Então, o tempo, que aí um só pode trazer para o outro, só pode desde que é o herdeiro legítimo, tá? Então, herdeiro legítimo, nós já tivemos oportunidade de falarmos, herdeiros legítimos são todos. Herdeiros necessários que são seus descendentes e ascendentes. Então, todos herdeiros legítimos que possam ter. Então, quem são herdeiros legítimos? São meus filhos, netos, meus pais, avós, bisavós, meu irmão, meu sobrinho neto, meu tio e meu primo. Esses são os herdeiros e meu tio-avô. Esses são os meus herdeiros legítimos. Então, assim, todos os meus são herdeiros legítimos. Agora, todos os herdeiros necessários são herdeiros legítimos, mas nem todos os herdeiros legítimos são necessários. Tá? Herdeiros necessários são meus descendentes e ascendentes, esses que são herdeiros. Mas, para fins dessa usucapião, qualquer herdeiro legítimo, desde que esteja sobre o mesmo teto, viva sobre o mesmo teto. Isso até é exigência do artigo 9º, lá do parágrafo 3º da Lei 10.257, que é a lei específica. Agora, afasta o herdeiro testamentário e herdeiro que não mora no imóvel. Então, se deixou aqui sobre um testamento essa casa aqui, vem eles a óbito, aí o herdeiro testamentário é aquele que recebe por testamento, é um legatário. Esse testamento, não exige naturalidade dele estar lá dentro do imóvel. Ele então traz o tempo indiferente, porque ele é um herdeiro testamentário, vem de testamento aqui, então não necessariamente ele necessitava de ficar aqui dentro, perfeito? Então ele não pode vender a posse para que outro estranho, né, tenha esse lapso temporal, que esse lapso temporal é personalíssimo na modalidade da usucapião urbana e rural especial. Não necessita de boa-fé, então quer dizer assim, eu posso ter invadido mesmo, não necessita de boa-fé, eu não preciso, não necessita de boa-fé, tá? De boa-fé. E pode ser, como eu já disse, qualquer modalidade de família, tá? Não necessita de justo título também. Então aqui, ó, não há necessidade de justo título. Eu não tenho que eu não tenho que provar esse justo título. A legitimidade somente pessoa física, é proibido pessoa jurídica. Então, assim, na modalidade de usucapião extraordinária e ordinária, pode ser pessoa jurídica. Agora, na modalidade da usucapião especial urbana rural, é só pessoa física. Então, aqui a legitimidade, aqui, ó, é só de pessoa física, tá? É só de pessoa física. Pessoa física, pessoa jurídica é defeso. Então, defeso, a pessoa jurídica. Não há possibilidade de usucapi nessa modalidade de pessoa jurídica, mas na modalidade extraordinária e ordinária é possível. Pode ser brasileiro nato ou naturalizado, não há nenhum impedimento sobre isso. Estrangeiro somente se manter residência no Brasil, conforme o artigo 5º da nossa Constituição Federal. Dispensa, outorga ou chore, quer dizer, anuência do cônjuge que vive em concubinato, não tem essa necessidade. Vedado para fins que não seja de moradia, não pode ter vedado para fins que não seja de moradia, quer dizer, não pode ser para loja, para comércio. Agora, o que já pacificou no STJ é que se você tiver sua casa na parte de cima e na parte de baixo é uma loja, não há nenhum impedimento sobre isso, porque aí é misto, mas que aqui é a sua residência. Então isso não há nem impedimento. Agora não pode ser se for especificamente para fins comercial. Isso aí ele não o permite. Tá? Então essa é a modalidade que eu tenho da usucapião, que a gente chama de usucapião especial urbano. Eu tenho com as mesmas condições, né, a especial rural. As diferenças que eu tenho da rural, que é o artigo 1239, tá, do Código Civil, é o que a gente chama de especial rural, que a gente chama de prolabore. Prolabore,
tá? Vocês vão ver sobre isso. Também a própria Constituição Federal, no artigo 191 da Constituição, também narrou essas questões especial rural, que as redações aqui são muito próximas demais, tanto do Código Civil quanto da Constituição, e uma lei própria, né, que é a Lei 6.969 de 81, também traz requisitos para esta uso campeão especial rural, prolabore, rústica, agrária. Então vocês vão ver nomes aí, às vezes diversificado para essa modalidade da uso campeão, mas é especial rural, tá? Agrária pode ser chamada também de rústica. Tem doutrinadores que chamam de rústica, outros prolabore, outros agrária, que é o especial rural, que é elencado no artigo 1239 e nos artigos 191 da Constituição e a lei própria. Essa modalidade da uso capião não pode ter, o tempo também exige que o lapso temporal são só de 5 anos, tá? Então acaba sendo a mesma coisa. Na zona rural, eu tenho tamanho, não pode ser mais do que 50 hectares, que não é pouco, é um tamanho significativo. Tem que ser usado para moradia familiar, mas aí eu tenho as modalidades de família, como nós já dissemos ali atrás. Moradia familiar, então quer dizer, não é igual, não seria igual aí uso campeão extraordinário, que basta eu cuidar lá durante 15 anos, não preciso especificamente de estar lá, não. Esta ação aqui eu tenho um princípio econômico, a situação aí, a área produtiva pelo trabalho, da economia familiar. Então, a moradia familiar com intenção da área produtiva. Então, uma área produtiva, tá? Uma área produtiva, uma questão aí produtiva para o trabalho do homem, tá? Essa é a finalidade. E o princípio da economia familiar, quer dizer, a família trabalha na terra explorando a terra. Inclusive até depois serve para provas para fins de aposentadoria rurícola. Essa finalidade. Agora, tanto que no momento dessa situação aqui, da uso campeão dessa natureza, o juiz faz perguntas peculiares e pertinentes às questões que são voltadas à área produtiva, trabalho, economia familiar, porque é uma das exigências que eu tenho para esse tipo de uso campeão. Não pode ser terra pública, porque nós já dissemos lá que não há como eu uso capi terra pública. Não pode ter propriedade rural urbana, aí a mesma situação, eu tenho que levar certidões negativas daquela comarca. As demais é uma presunção da verdade, a menos que sofra denúncia. Não é uma simples posse que eu estou lá, eu preciso de provar que eu estou lá para produção, para trabalho, para economia familiar. Não é uma simples posse igual quando a gente tem a uso campeão extraordinária. Trabalhar na terra, a finalidade é fixar o homem do campo na terra. Essa é a finalidade, que o espaço aqui, olha, não é tão pequeno, não é tão insignificante, tá? Não há possibilidade de pessoa jurídica, que também usa o capítulo dessa modalidade, somente pessoa física. Não precisa de justo título nem de boa-fé. Então eu não preciso, olha, tem um não bem grande, eu não preciso nem de justo título e nem de boa-fé, tá? E nem de boa-fé. Não há possibilidade de somar a posse, mesmo sucessor singular, 1207. Então, a mesma situação que eu tenho, só se eu estiver morando sobre o mesmo teto. Morrendo alguém da família, prossegue aí, porém tem que contar o tempo de cada um. Não tem essas duas modalidades, onde que eu disse para vocês no princípio, a prescrição aquisitiva, eu tenho aí essa dificuldade de unir esse tempo. É proibida essa uso campeão rural em áreas indispensáveis à segurança nacional, tá? Isso é o artigo 3º da Lei 6.969 de 81. Então, se você pegar lá o artigo 3º da Lei 6.969 de 81, que eu falei que é uma lei que acaba abrangendo a nossa prerrogativa, ela vai nos dizer que as áreas indispensáveis à segurança nacional não podem ser usucapidas dessa forma, terras habitadas por índios não são possíveis os campeão dessa modalidade, nem de outra. E áreas de interesses ecológicos, reservas biológicas, florestas, parques nacionais, também são vedados, são defesos aos campeão em modalidade dessa natureza e outras. Mas não ia ser dessa também não ia ser permissível. Perfeito? Então, eu tenho aqui essa modalidade da uso campeão especial rural e especial urbano,
que eu tenho que atender essas exigências para, assim, eu poder usucapi. A nossa próxima modalidade da usucapião criada é a usucapião coletiva. Então, aí quando eu falo para você da usucapião coletiva, tá? Estatuto da cidade, que eu vou ali apanhar esta ideia. Como que é essa usucapião coletiva, Estatuto da Cidade? A finalidade foi mesmo para que eu pudesse unificar, juntar e dar propriedade para aglomerados, para esses aglomerados, essas comunidades, que anteriormente a gente chamava de favela, são essas comunidades. Então, a finalidade foi com esse pleito. Então, eu tenho a própria lei, né, do Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001, tá, no seu artigo 10º, que vai falar da ação da usucapião coletivo do Estatuto da Cidade, e com a finalidade do próprio artigo 6º da nossa Constituição Federal, que elenca sobre esse direito aí de moradia da nossa Constituição da República de 88. Então, assim, o tempo, então você tem que ter ideia que essa ação coletiva do Estatuto da Cidade é para que eu possa organizar essas comunidades. As comunidades que tiveram posse, mas não tem aquela certeza da propriedade. Então, somente a posse. E nem eu tenho como ficar usucapindo um por um, porque eu não tenho ruas, não tenho a iluminação adequada, posto de saúde. Então, eu não tenho ali, na verdade, um condomínio. Eu não tenho. Então, se eu não tenho esse condomínio, eu tenho essa dificuldade para que eu pudesse, então, unificar. Então, você tem que ter ideia que essa comunidade, ela vai obter um registro único e eles terão no comum. Perfeito? Serão no comum esse registro para esse fim. Então, o tempo que cada um precisa de provar é pelo menos 5 anos, tá? Pode somar a posse do seu herdeiro. Esta aqui eu posso somar a posse. Então, a posse aqui pode ser acrescida, pode somá-la, tá? A posse pode somar a posse, indiferente das duas modalidades anteriores que nós estudamos. O tamanho, o tamanho do imóvel é a seguinte forma, que foi modificado o artigo 10 aqui da Lei 10.257. Eu vou ter que ver o tamanho inteiro aqui, ó, o tamanho inteiro que eu tenho dessa comunidade e quantas famílias, quantas residências existem dentro dessa comunidade. Então, quantas residências que existem aqui, perfeito? Então, eu vou ter que ver o número de famílias que eu tenho dentro desta comunidade. Então, aqui eu vou ter casas que terão tamanhos maiores, outros menores, perfeito? Em razão peculiar mesmo, até às vezes a estrutura do terreno, enfim, outras situações. Então, imagina que eu não tenho uma situação definida do tamanho de cada lote, inclusive ele não tem rua, tem vielas, são outras dificuldades que a gente vai encontrando. Então, o legislador disse o seguinte, olha, para que eu possa usucapi dessa modalidade, que é a coletiva, eu não estou tratando aqui daqueles condomínios. Então, quando você tiver um condomínio que foi criado clandestinamente, mas as ruas estão definidas, eu tenho passeios, eu tenho a rua, eu tenho iluminação, agora eu quero legalizar este condomínio, que era um fato que eu deveria ter feito antes, porque há uma exigência da lei de registro, que quando você transforma uma propriedade para transformá-lo em área urbana para fins de loteamento, as responsabilidades do empreendimento e as autorizações junto com o município, e inclusive a exigência de que o empreendedor tem que deixar nas condições de moradia, que é asfalto, iluminação, fossa, água, inclusive se for um loteamento muito grande, e a estrutura
de água, precisa de algum investimento, será por esse empreendimento e não deixar por conta do Estado para cuidar dessa situação. Então, isso aqui não estou trazendo a informação que a questão coletiva aqui é aqueles condomínios que não são legalizados. Eles podem até vir usucapi, mas individualizado. Cada um vai fazer a sua ação própria, mas não pode ser coletivo. Aqui é porque eu tenho uma comunidade, tá? Essa comunidade, eu tenho várias famílias que residem aqui e cada um tem, às vezes, um tamanho específico, mas nada igual. Então, o que o legislador disse é o seguinte: você vai pegar esse tamanho aqui e vai ver quantos metros quadrados tem toda a comunidade. Então, a comunidade inteira tem 20 mil metros quadrados. Se eu dividir pelo número, 20 mil metros quadrados, se eu dividir pelo número de pessoas que se encontram aqui, número de casas, de famílias, aí vocês já viram também qual que é a modalidade de família. Quais são as famílias que tem aqui? Eu vou dividi-lo pelo número aqui, se fosse aqui, seria 9. Eu não posso ultrapassar 250 metros quadrados, correto? Então, quando eu faço essa divisão, a área existente dividido pelo número de possuidores tem que ser inferior a 250 metros quadrados. Então, quando eu faço a divisão, eu pego toda a área, do inteiro, e vou dividir pelo número de famílias que existem aqui. Então, não é só aquela família tradicional. Tem várias modalidades de família. Então, eu vou dividindo por família. Quando eu faço, o meu coeficiente não pode dar mais do que 250 metros quadrados. Se ele der mais do que 250 metros quadrados, eu não tenho a possibilidade de usucapi na modalidade coletiva. Então, se eu atendo, essa é a primeira exigência também, no sentido de eu consegui-lo aí. Esse tipo de usucapião é mais para a população de baixa renda. São populações que têm dificuldades econômicas e financeiras. Porque eu vou ter um registro no comum, perfeito? Eu não vou ter um registro separado, eu vou ter um registro no comum. Então, e também é o seguinte, não exige desses aqui nem justo título nem boa-fé. Tá? Então a pessoa pode realmente ter lá invadido já, não pode ter outra propriedade, um dos requisitos também, porque há tantas especiais rurais e urbanas como a coletiva, eu não posso ter outra propriedade, nem urbana nem rural. Eu consigo levar da minha comarca, mas não consigo levar de outras comarcas, aí eu tenho a presunção da boa-fé. A impossibilidade de identidade do terreno ocupado por cada possuidor. Eu não terei aqui, gente, na minha sentença e posteriormente no registro, qual que é o tamanho específico desse aqui. Digamos que esse aqui tenha 400 metros, esse aqui tem 100, esse aqui já tem 300, esse aqui tem 150. Eu não tenho essa especialidade. Eu não tenho isso específico, essa identidade de terreno ocupado por cada possuidor. Vão ser... há uma sentença que essa sentença vai dar condições do registro, que vai dizer que a comunidade fulana tem 220 mil metros quadrados e que os proprietários estão no comum. Então, a única coisa que eu tenho a dizer é que esses proprietários vão estar no comum. Que isso? Eu não tenho outra modalidade a não ser no comum. Perfeito? Muito bem. Então, assim, eu tenho essa questão aí da modalidade que eu vou trazê-la no comum. Aí agora a finalidade foi regularizar mesmo os aglomerados, as comunidades antigas, conhecidas como antigas favelas, aquisição em condomínio indiviso, porque esse condomínio aí você percebeu que ele será indiviso, não tem como se dividir, porque a propriedade particular a ser usucapida. Não se trata aí de composse também, não. Eu não tenho aqui uma composse. Eu tenho uma propriedade, um condomínio indiviso, mas não tenho uma composse. A legitimidade para esse tipo de ação, gente, são pessoas, os litisconsórcios, vários litisconsórcios, se eles quiserem fazer esta modalidade. Associação de moradores constituído com a personalidade jurídica, é possível também usucapi com essa modalidade aí da usucapião, tá? Agora, depois que você já formou essa sentença, você tem essa sentença aqui que te deu essa sentença que te proferiu para o fins da usucapião coletiva, ela tem a seguinte situação. Para você extinguir esta questão desse condomínio, eu tenho que ter pelo menos uma votação de 2/3 desses condôminos que existem lá, de todos esses, dos condôminos, e seja regularizado. Aí eu vou ter que criar as ruas, vou ter que criar praça, infraestrutura de luz, água, como loteamento. Impossível
a gente vê que é impossível. Então, eles vão continuar realmente nas condições aí de coletivo. É um bem indivisível. Não se trata aqui de condomínio edilício, tá? Nem especial para qualquer condomínio pode ser constituído dessa forma. Eu estou tratando simplesmente para regularizar comunidades. E a sentença é uma fração ideal para cada possuidor, independente do tamanho que ocupa. Então, vai ter, sim, se você, igual estava no desenho anterior, 400 metros quadrados, eu tenho uma sentença que eu faço um coeficiente, que é a forma de cada um, porquanto eu não tenho lá especificamente que um tem 400, outro tem 200, outro tem 300. Agora, o mais interessante dessa forma desta forma da uso capião coletiva, porque é o seguinte, se você olha bem, vamos a um exemplo aqui muito interessante que vocês possam memorizar. Vejam bem, eu tenho aqui, eu entrei para um imóvel, entrei para este imóvel aqui, e este imóvel aqui é da propriedade, esse imóvel aqui pertence à propriedade de Júlio, tá? Júlio foi embora estudar fora, aqui não ficou, e enfim, também não tinha quem o olhasse para ele, e ele acabou ficando aqui por um tempo bom lá para fora, mais de 12 anos, que lá ele ficou 15 anos. Quando ele retornou, este imóvel dele aqui já tinha sido invadido, tá? Já tinha sido invadido, e já tinha aqui os seus ocupantes. Então, como eu expliquei para vocês, ele então ocupou aqui de má fé, perfeito. Mas o tempo passou, foi injusto, mas o tempo passou. Então, tornou-se de boa fé, porque Júlio não procurou. Júlio tem a propriedade, então ele pode fazer uma ação chamada reivindicatória, onde que ele não está discutindo posse, ele está discutindo a propriedade que ele tem. Aí o juiz manda citar esse que invadiu aqui, que vamos chamar ele de João. Aí ele manda citar o João. O João vem com a defesa dele. Essa defesa aqui, que é onde que eu disse para vocês, que eu posso usar a uso capião como meio de defesa. Então ele vai dizer que realmente entrou, invadiu, mas que já tem 10 anos que ele se encontra lá. Com a posse que início era injusta, mas se tornou justa, e era de má fé, mas agora é de boa fé. Quando nós já estávamos estudando as situações de posse nas aulas anteriores. Então, olha e veja bem o que ocorre com essa situação aqui. Se aí ele tem como essa defesa a uso capião. Nessa situação aqui, o juiz vai dizer para Júlio, ele então tem uma posse mansa e pacífica no período em que ele pode usucapiar. E se o Júlio julgado improcedente, aqui ó, improcedente a ação dele, improcedência da ação, quem está aqui, o João, vai continuar. Porquanto, o João não tem como pegar essa sentença, tá? Essa sentença que teve, essa sentença de improcedência, e levar em um cartório de registro para registrar o imóvel que é dele, porque foi julgado improcedente uma ação de reivindicatória de Júlio. O João, depois disso tudo, ele vai ter que iniciar sua ação própria da uso capião, nesse caso aqui extraordinário, porque ele construiu de 10 anos, para que ele possa, então, conseguir transformar a posse em propriedade. Ele não tem a legitimidade do registro, ele pode usar da condição do lapso temporal para uso capião como título de defesa. Então, a gente vai chamar de exceção da uso capião. Agora, eu tenho uma particularidade. Quando, imagine esse mesmo Júlio, que ficou fora, porém aqui não era de João, era da comunidade, virou uma comunidade quando ele retornou. Então, ele encontrou aqui N famílias que foram construindo os barracões, as suas casas, e ali estavam, tá? Quando Júlio ajuizou a ação reivindicatória para que todas as famílias saíssem do seu imóvel, eles vieram com uma exceção da uso capião, como defesa, o quê? A defesa da uso capião coletivo. Tá? Então, a defesa dessa comunidade aqui foi a defesa que
era uma ação reivindicatória, se defendeu falando que a defesa da usucapião coletiva. Dessa usucapião coletiva, mostrou-se o lapso temporal, a posse mansa e pacífica, não precisava ter de boa-fé e nem justo título, e o juiz então julgou improcedência da ação, a improcedência dessa ação aqui. A improcedência dessa ação, essa sentença de improcedência aqui, excepcionalmente, essa comunidade aqui, ela pode então levar ao cartório e ele então, como matéria de defesa, a improcedência da ação reivindicatória, é título cabível para registro. Então, esta comunidade aqui, ela não vai precisar de fazer uma ação da usucapião, porque a sentença improcedente de julho da ação reivindicatória é a matéria de defesa utilizada e que gerou a improcedência para julho, a título cabível para você chegar lá e levar no cartório e registrar. Então, eu tenho essa exceção quando se trata de exceção da usucapião para fins de defesa. A única que pode levar a sentença improcedente de uma ação reivindicatória ou de reintegração de posse é somente quando se trata da defesa advindo da ação da usucapião coletiva. As demais não têm essa prerrogativa, inclusive já pacificado aí no nosso CPC, desculpa, no nosso STJ sobre essas condições aí, que somente as ações de defesa que são a questão da usucapião coletiva, tá? Então depois vocês pegam a lei própria, que é a 10.251 deste caso, estudam o artigo 9º, o 10º, o 10 é o mais importante, que eles falam, os núcleos urbanos informais existentes sem oposição há mais de 5 anos e cuja área total dividida pelo número de possuidor são suscetíveis a serem usucapidas coletivamente desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. E não pode passar aí de 250 metros quadrados, tá? E o artigo 14, que eu disse para vocês, vamos dizer, a ação judicial da usucapião especial de imóvel urbano, o rito processual será observado, é sumário, e a ação usucapião especial urbano poderá ser invocada como matéria de defesa, valendo a sentença que eu reconhecer como título de registro no cartório de registro de imóvel. É o artigo 13 da lei do Estatuto da Cidade, tá? Então, assim, é a única modalidade que você possa, daí, ter essa prerrogativa, tá? Essa prerrogativa, que você possa aí tê-la, essa prerrogativa. A outra modalidade da usucapião que eu tenho, é a usucapião urbana familiar. Muito pouco usado, não foi uma coisa muito construída e aceita no nosso ordenamento. Seria um tempo de 2 anos, tá? 2 anos. Não esqueça de que, enquanto estiver casado, não há como eu iniciar um tempo chamada a prescrição aquisitiva entre cônjuge. Tem que ter uma posse mansa e pacífica contínua no ânimo de dono. Então, resumidamente, acontece o seguinte. Então, aqui, olha, Rogério é casado com Carla, tá? E eles adquiriram aí esse imóvel, eles não estão se dando bem, e Carla briga com Rogério e Rogério vai embora. Depois de 2 anos que Rogério está fora, ela poderia ajuizar uma ação da usucapião para os 50% que pertence a Rogério. Porque quem casa com comunhão parcial de bens, adquiriu-se o imóvel na constância do casamento, então cada um tem direito a 50% no divórcio. Como ele foi e não fez o divórcio, ela poderia usucapir. Só que eu tenho esse impedimento, porque não inicia-se uma prescrição aquisitiva enquanto eles estiverem casados. Ela pode fazer isso depois que ela conseguir divorciar dele, até que seja por edital. Fora isso eu não posso. A outra modalidade que eu tenho, que a posse de Carlas aqui, ó, foi mansa e pacífica nesse meio tempo. Em nenhum momento o Rogério veio reivindicá-lo, essa posse que ela está usando aqui. Tem que ser mansa e pacífica contínuo no ânimo de dona, que ela continue aqui. Somente urbana, tá? Então não serve isso para situações rurais, somente urbana. O tamanho também não pode passar de 250 metros quadrados. Perfeito? A utilização para sua moradia do possuidor e da família. Então, tem um conceito de família abrangente, mas é somente para moradia. Tá? Não serve para comércio. Moradia. Possuidor
divide com o ex-cônjuge ou com o ex-companheiro tenha abandonado. Então, eles têm esse aqui, tem abandonado, para que ela possa vir a usufruir. Só que ela já tem que estar divorciada para contar os 2 anos. Então, se ele divorcia com ele citado, ok. Se não, se foi por edital. Não pode ter outra propriedade, nem rural nem urbana. É as mesmas exigências que eu tenho lá da uso capião especial rural e urbana. Não posso ter. Então eu só levo certidões negativas, infelizmente, da comarca que eu estou fazendo. Só que é a presunção da verdade. Se eu tiver em outro local e for denunciada, essa modalidade de uso capião não vai vingar. Não tenha se beneficiado de outro uso capião dessa modalidade. Só posso fazer isso uma única vez. O abandono do lar, aí, que não existe mais esse abandono do lar para fins do direito de família, for voluntário, saiu. Então, por exemplo, se Carla foi que saiu porque ela saiu sob a proteção da Lei Maria da Penha, não tem nem se falar isso, foi voluntário. Então, se saiu aqui porque Carla pediu proteção e o juiz determinou que Rogério saísse, não há aí contar o lapso temporal, em razão de que não foi voluntário, injustificada. O uso capião seja coproprietário com o ex-cônjuge. Então, assim, eu tenho uso capião que eu verifico contra aquele cônjuge. Então, se eu tenho medida protetiva da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, né? 11.340 lá do ano de 2006, quando criou a Lei Maria da Penha, se você verificar lá no artigo 22, vai dizer que a questão da retirada de do lar não quer dizer aí, não estou tratando aí de abandono do lar. O prazo desses 2 anos aqui, ó, eu tenho que saber que ele inicia após o divórcio. Então, assim, um casamento, ele só termina com o divórcio, com a morte e com a questão de anulação. Com a morte e a questão de anulação. Agora, eu só posso, conforme o artigo 197 do nosso Código Civil, não há contagem de tempo enquanto perdurarem o casamento. Então, se eu estou casado, não estou divorciado, eu não tenho que falar nesse lapso temporal aqui de 2 anos, tá perto? O divórcio, o reconhecimento e solução de união estável tem que existir. Antes não há ex-cônjuge, ex-companheiro, porque eu ainda não estou divorciado. Não há prescrição entre cônjuge, o artigo 197, lá que eu disse para vocês no inciso 1º, e no artigo 1244, que repete das mesmas circunstâncias aqui. Tem que haver essa separação de corpos também, não pode estar dentro da mesma casa. É uma modalidade de uso capião muito pouco usado, bem restrito, perfeito? E aí, mais uma penúltima modalidade da uso capião, eu tenho a modalidade da uso capião indígena, também bem menos vista por nós, né? Mas tem a uso capião indígena, que é os habitantes da selva lá, os índios ou os silvícolas, que eles chamam, né? É a lei própria 6.001 de 73, que vai narrar que é o Estatuto do Índio. Então aqui vai ter aqui o Estatuto do Índio, correto? Esse Estatuto do Índio, você pega o artigo 32 desse estatuto aqui, que é a lei, a propriedade plena do índio, terras ocupadas. Ele tem que ter, no artigo 33 dessa lei, pelo menos 10 anos consecutivos usando essa terra. Então, ele tem que ter 10 anos. Terra inferior a 50 hectares. Essa terra não pode ser maior, que ele quer usar capim também, o máximo de 50 hectares. Tá igual os capião especial, rural. E adquire-se a propriedade. O índio, desde que viva na sociedade indígena, tá? Nasce sob tal tutela. Índios isolados, vias de integração. Pode requerer a tutela judicial. A idade mínima teria que ser 21 anos para essa modalidade. O índio tem que falar português para conseguir. Habilidade para o trabalho civil e a compreensão dos costumes nacional. Aí ele teria essa legitimidade aí. Agora, por decreto, o presidente da República pode emancipar uma comunidade indígena e aí já eles passam a ter essa propriedade. O índio possui plena capacidade, se o índio, né, não possui plena capacidade, poderá propor a ação de uso capião. Não tendo, aí ele terá que ser representado pela FUNAI, porque ele tem que preencher esse requisito em 21 anos, falar português, ter essa compreensão. A área usucapi é somente área rural, não tem outra forma a não ser na área rural.
é área particular. Proibido a área pública, porque eu não posso usucapiar bem público. Artigo 191 da nossa Constituição e o próprio artigo 33 do Estatuto deles, que falam sobre essas questões que a gente, então, tivemos aí para pretearmos dentro dessa linha aí nosso de pensamento. Então, essas são as modalidades que eu tenho da uso capião. Então, eu tenho essas modalidades da uso capião que me traz essas referências. E eu tenho que aí pretearmos essa em juízo. Para eu preteá-los isso em juízo, gente, uma das exigências que eu tenho que ter nessa minha ação, eu tenho que ter um engenheiro que vai fazer uma planta, tá? Uma planta com um memorial descritivo. Eu tenho que apresentar ali algumas provas materiais desse lapso temporal. Eu tenho que provar por testemunhas também, tá? Testemunhas. Eu tenho que levar o registro do imóvel para saber quem que é o ex-proprietário, quem é o proprietário que está se encontrando no registro, para eu poder, então, citá-lo. Eu tenho que saber, nessa planta aqui, quais são os meus confinantes, tá? Quais são os meus confinantes. Eu tenho que também mandá-los citá-los, para ver se eles não têm nada contra, e tem que ser por oficial de justiça. Eu tenho que mandar intimar o Ministério Público, se for o caso, porque o Ministério Público fala que eles atuam somente em ações coletivas, mas tem juízes que ainda continuam intimando o Ministério Público. Eu tenho que intimar as fazendas, tanto a União, como o Estado, como os municípios, para que eles falem no processo da usucapião, os procuradores respectivos de cada ente aqui, se eles têm ou não interesse, se trata de terra pública ou não. Eu não quero que os procuradores adentrem na minha possibilidade, se eu posso ou não posso, se eu tenho ou se eu não tenho. Ele tem que visar os interesses do ente que ele representa. Não é os procuradores adentrarem em situações que é pertinente ao meu caso específico. Se eu tenho prazo, se eu não tenho, se eu tenho justo título, não tenho. Isso não é o caso dos procuradores. Ele está defendendo o interesse do ente federado, que ele assim representa, a União, o Estado ou o município. Mas você vai ver que tem procuradores que adentram em situações que não seria aí a dele propriamente dito, em hipótese alguma. Tá? Eu preciso de ter alguma prova material também, que é o que eu disse para vocês. Então, assim, que me leve à convicção do magistrado sobre realmente essa posse mansa pacífica. É uma matéria complexa de ser ajuizada no sentido do tempo, porque geralmente você não consegue encontrar em todos e aí embola. Então, imagina se você inicia uma ação, quem está lá no registro, olha aqui, ó, vamos falar que é o Antônio e Isabel. Então, o Antônio e a Isabel já são falecidos. Isso é o que consta no registro, mas eles deixaram 4 herdeiros. Aí eu tenho que mandar citar os herdeiros. Aí esses herdeiros aqui, eles vão estar em locais totalmente diferentes que eu nem sei o endereço. Até que eu consigo localizá-los, até que eu consigo citá-los. Geralmente há um tempo assim, extenso. Geralmente em comarcas do interior o prazo não termina antes de uns 5 anos, como na capital pode se estender um pouco mais. São ações bem assim... A ação em si, ela não tem complexidade. Ela é uma ação tranquila de ser feita, porque ela não exige assim, grande conhecimento jurídico sobre a questão da possibilidade de transformar a posse em propriedade. A amorosidade da ação do usucapião advém de localizar todos os confinantes, todos os réus. Os confinantes, então, é mais complexo. Eu preciso, se forem casados, preciso das anuências dos cônjuges. Então, esta morosidade aí, de encontrá-los, são situações bem delicadas. Eu já cuidei de ação, por exemplo, que só podia citar parte do requerido, porque já estava na segunda geração, em comunidades afastadas. Então, o oficial de justiça não adentrava, era lá no Rio. Então, o que restou foi citar por edital, porque eu não conseguia localizá-lo mais. Então, assim, aí eu tenho, nessas ações também o juiz vai nomear curador especial para aqueles terceiros interessados, até que ele profere uma sentença puramente declaratória, porque o meu direito já foi constituído bem antes do que quando eu ajuizei essa ação aí
nessa prerrogativa dessa natureza, eu já fiz bem antes. Bom, então assim a gente teve uma ideia das ações da Uso Capião. Eu me despeço aqui e espero encontrá-lo novamente para nós falarmos mais sobre direitos reais. Um forte abraço e fique com Deus.